Olá, olá. Tudo bom com você? Tudo jóia? Aqui também. Tudo cor-de-rosa. Brincadeira. Estou tecendo hoje com fios em rosa, um cone comprado, enrolado, enrolado, enrolado. Enrolador é uma coisa fantástica, o enrolador elétrico de cones, como eu já ensinei a usar, tá? Gente, é o seguinte, a gente vai acumulando com o tempo as perguntas que mais nos são feitas. Então, eu sei que nós já fizemos um perguntas e respostas, mas é momento de fazermos novamente, porque as perguntas se acumulam, né? E eu não gosto de deixar as pessoas sem resposta. Então, vamos conversar uma coisa. Me perguntam muito se a gente tem curso de esquemas. Este título, curso de esquemas, significa que a pessoa quer aprender a calcular uma receita, sob medida, tirar medida e transformar isso em pontos e carreiras. Eu acho que toda tricoteira tem que saber isso, tá? Não tem possibilidade de você se desenvolver sem saber calcular, porque em algum momento você vai precisar calcular, nem que seja para adaptar uma receita que você já tenha, alterar um projeto técnico, como eu chamo, né, para adaptar a uma cliente ou uma situação que você precise. Às vezes até um pano reto a gente quer fazer, tipo uma manta rápida, uma coisa, tantos centímetros por tanto, ai meu Deus, como é que eu faço? A gente não tem, aqui no Tricocursos, nós não temos os ensinamentos referentes a isso sob o título de curso de esquemas. Não temos. Isso não quer dizer que a gente não ensine. Nós adicionamos isso e distribuímos isso no decorrer do nosso curso, conforme a necessidade que os ensinamentos apresentavam. Por exemplo, vamos analisar o seguinte. Se a tricoteira não sabe praticamente nem fazer uma roupa qualquer, seja uma calça, uma meia, o que for, ela não sabe fazer, executar. Como que ela vai compreender o que é tirar medida, fazer o esquema, calcular o esquema? Ela não vai entender. Altura de cava, largura que tem que ser medida e dividido por 2, porque nós tecemos a frente separada das costas. Ela não tem esse alcance. Então, qual é a proposta que a gente colocou no Tricocursos? Nós vamos ensinar a executar uma receita, a fazer uma roupa bem feita, porque na medida em que nós vamos ensinando a calcular os esquemas, ela vai compreender o que ela está fazendo. Então, essa é a ideia. Então, nós diluímos isso no decorrer do curso. Por exemplo, a gente ensina a calcular um decote em V. Ah, mas isso é fácil, isso já é calcular esquemas. Número de carreiras, quantidade de diminuições, como se faz para termos o V. Aí nós ensinamos a recalcular uma cava. Isso já faz parte de esquemas. Aí nós ensinamos a adaptar as receitas a partir de pontos e carreiras, ainda 100 centímetros. Isso faz parte do curso de esquemas. Aí nós ensinamos a usar centímetros, certo? De duas maneiras, transformando pontos e carreiras em centímetros ou transformando centímetros em pontos e carreiras. Este é o fundamento do curso de esquemas. Ele está inteiramente dentro
do nosso curso, esse que as alunas têm e tal. Então, eu não posso dizer assim, o nosso curso é um curso de esquemas. Não, ele é um curso de confecção. E isso inclui saber fazer, executar, costurar, etc., e calcular também. Então, está tudo junto num pacote só, certo? Respondido. Aí eu recebi uma pergunta muito querida. Por que você não aparece nos vídeos? Ué, eu também não vejo você. Por que você precisa me ver? Nós duas, eu e você, temos uma coisa em comum que é uma rainha, esta. Então, eu acho muito mais importante dar ênfase ao que é importante do que a minha pessoa, que eu não sou nada, não sou importante, não sou significante, no caso, para a importância do que eu gostaria que as coisas tivessem para você. Né? Não vai influenciar o seu carinho pelo tricô, o seu amor pela atividade, o seu capricho, a sua técnica, não vai influenciar. Então, eu quero o que te ajude, certo? Então, um beijo. Não vejo você, então você também não me vê. Abração. Outra coisa. As pessoas dizem para mim assim, Iva, eu tenho uma imensa dificuldade com matemática, com calcular centímetros, mesmo as alunas que já estão assim em estágio mais avançado. Gente, quem é que falou que você precisa fazer cálculos? Para isso, a gente tem uma coisinha muito boa, que tem uma máquina de calcular aqui dentro. Ou você pensa que eu adoro matemática? Claro que não. Eu uso tudo calculadinho aqui. Você liga o seu celular, você procura a sua calculadora e ela está aqui, ao alcance da sua mão. Agora, o que você vai calcular? Aí é uma questão de lógica. E é isso que a gente ensina, como você deve fazer. Agora, fazer matemática, fazer continha, isso é o de menos hoje. Qualquer pessoa faz aqui. Então, não tenha medo da matemática, porque ela não tem muito a ver com isso. O que tem a ver é a sua lógica. E essa lógica a gente procurou colocar no nosso curso, porque a pessoa tem que entender o que ela está calculando. Você compreende isso? O que adianta ela saber calcular um decote? Aí elas fazem reto, porque não sabem calcular, não sabem executar, muito menos. Então, gente, esse é o ponto, tá? Nós não precisamos da matemática, você fique tranquila quanto a isso, desde que você tenha ou o celular com a calculadora, todo celular tem uma, ou uma máquina de calcular mesmo, que você não precise de tabuada, de saber dividir, nada disso, certo? Então, isso explicado, beleza. Agora outra coisa. Iva, por que as apostilas do teu curso são caras? Gente, eu quase desmaio quando alguém me diz isso. Como assim? Quando você faz uma blusa, você vende por quanto? R$ 20? Claro que não. Se você fizer uma peça a partir da apostila, você já pagou ela. E você tem nela todos os tamanhos, 2, 4, 6, 8, 10. Então, e além disso, você vai usar isso a sua vida inteira. Hoje, que nós estamos em 2022, a apostila está custando menos que 1 quilo de fio. Eu comprei fio, eu vou mostrar para você logo a seguir. Eu comprei fio, eu paguei R$ 70 o quilo. Maravilhosos fios. A apostila custa menos que isso.
Então você está reclamando do quê? Caras, olha, uma coisa pode ser caríssima, custando R$1. Se ela for para o lixo, se não servir para nada, o que adiantou aquele R$1? É prejuízo para você. E isso é ser caro. Agora, uma coisa que você vai ter para sempre com você, então eu acho que é preciso colocar as coisas na devida proporção. Eu sei que existe muita professora que trabalha de graça, que faz coisas, mas é uma questão de você avaliar. Aprender a fazer um cachecol, ninguém precisa de professora para isso. Concorda? Agora, conhecer as técnicas, compreender como é feito, por que é feito, isso é outra situação. Então, você é senhora da sua verdade, da sua possibilidade, a gente respeita muito isso. Eu só acho que o argumento, você não fazer porque acha caro, é um argumento que não está pensado, que não está avaliado. Só isso. Tá? Agora, a liberdade de fazer é total da pessoa, o curso é sem compromisso, a pessoa faz se quer, quando quer, leva o tempo que quer. A gente tentou fazer uma coisa que dê liberdade à aluna. Tá? Então, o meu argumento sobre isso é esse. Uma peça que você venda, você já cobriu o que você gastou naquela apostila que ensina essa peça. Beleza? A alegria de tricoteira é ter que reorganizar toda a bagunça para conseguir guardar fios novos, tá? Eu costumo etiquetar com o nome da cor, porque às vezes temos cores muito próximas, né? Então assim eu diferencio. Então lá em cima já estão os cones e atrás deles 2 cones feitos no enrolador para facilitar na hora que eu precisar usar. Olhe o grau de bagunça. Aqui, meu enrolador, os cones vazios, mais fio ainda não. Essas cores aqui ainda não separei em mais 2 cones, né, enrolados, então estão aqui para isso. E aí, lá em cima, alguma coisa de fio de verão. Então, estoque completo, haja lugar. Agora nós estamos no inverno. A gente percebe que as pessoas se movimentam mais. Eu queria saber muito em que loja essas pessoas compram a varinha mágica. Eu não conheço isso, mas deve existir, porque as pessoas querem fazer tricô agora, quando o frio está aí. Quando ela vai levar pelo menos um dia para tecer, costurar, acabar, entregar. Quer dizer, como ela vai ganhar dinheiro se ela tem que produzir agora? Eu já comentei sobre isso. Eu noto na movimentação as pessoas desesperadas. Ah, Iva, socorro, isso aqui. Quer dizer, manda para mim por Sedex, faz isso. Gente, não é o momento agora. Nós estamos praticamente em junho, final de maio. O frio já veio, já está aí, vai vir nova onda de frio e não é hora de você ir comprar fio. Por exemplo, eu mesma comprei fio agora, mas tem locais onde está difícil de comprar fio. As alunas têm me reportado, na minha cidade não tem mais, acabou. É lógico, está todo mundo querendo tricotar junto.
E as indústrias, desculpe, as malharias, todo mundo. Então, gente, fio se compra em janeiro, fevereiro. Faz estoque, guarda, que você vai ter para produzir. Que a gente normalmente começa a produzir já no verão, né? Não é assim. Enfim, eu já falei sobre isso. Então, hoje eu queria responder a essas coisas, a essas questões que me fizeram, que eu achei relevante, tá? Então, era isso. Um forte abraço e até a próxima.